Era um domingo, uma noite comum em Chicago. Milhares de pessoas estavam em suas salas de estar, relaxando em frente à TV. O jornal esportivo da WGN-TV exibiu os melhores momentos de um jogo de futebol americano. Nada parecia fora do normal, até que, às 21h14, a realidade de quem assistia àquela transmissão foi duramente interrompida. A tela da TV da WGN começava a piscar. Entra o vídeo real do primeiro ataque. A estática, o painel de metal girando e a figura silhuetada com a máscara do Max Headroom. O som é um zumbido digital ensurdecedor. Para cortar a âncora do jornal, Dan Roan, rindo de nervoso, sem entender nada. Então a tela apagou, e por 30 segundos, um homem usando uma máscara de plástico bizarra se requebrava diante da tela de um fundo de metal que girava de forma hipnotizante. O áudio era uma estática estridulenta. Os engenheiros da emissora correram e conseguiram derrubar o sinal. A âncora de Dan Roan, visivelmente desconcertado, tentou brincar com a situação, dizendo: "Bom, se você está se perguntando o que aconteceu, eu também estou." Bom, mas para entender o peso disso, precisamos saber quem era o Max Headroom e como foi o segundo ataque. Ele era o maior ícone pop daquela época. Vendido como a primeira inteligência artificial gerada por computador e apresentar um programa de TV, ele era o rosto do futuro, estrela de comerciais, da Coca-Cola e de uma série de TV, Cyberpunk. Ele era engraçado, gago e sarcástico, mas o que a cidade de Chicago veria 2 horas mais tarde transformaria esse ícone futurista em um pesadelo analógico. Então, depois de entender um pouco quem foi esse Max Headroom, vamos entender como foi o segundo ataque. Então, às 23h15 da noite, durante a exibição de uma série britânica chamada Doctor Who, no canal da WTTW, o invasor atacou novamente, e dessa vez, ninguém conseguiu pará-lo por longos 90 segundos. O áudio estava distorcido, mas era possível ouvir um homem gritando frases desconexas, xingando o apresentador de outra emissora e segurando uma lata da Pepsi, enquanto dizia o slogan da Coca-Cola. Para frisar novamente, o Max Headroom, o real personagem sem ser o hacker, era patrocinado pela Coca-Cola. Uma coisa que seria uma afronta muito grande desse hacker à marca. Dizendo a frase "Catch the wave", pegue a onda. O ato final foi ainda mais surreal. O homem abaixou suas calças, expôs as nádegas e uma mulher usando uma máscara de empregada começou a espancá-lo com uma raquete que não sabe bem a finalidade daquilo. You should hook up with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I don't even dry clothes. Because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check some worse than that. Freaking nerd. Oh, Jesus. Yeah. What's the way? Your love is fading now. I still see the X. Oh, my files. Oh, I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. Oh, my brother is wearing the other one.
but it's dirty. The food's got footprints on it. Oh, where do they go? They're coming to get me. Mas depois desse ataque, a pergunta que ficou na mente de todos foi: como é possível? Em 1997 não existia internet como conhecemos. A televisão funcionava por sinais de rádios analógicos. Os estúdios enviavam sinal de vídeo e áudio via micro-ondas receptoras, localizadas no topo dos maiores arranha-céus de Chicago, como o John Hancock Center e a Sears Tower. De lá, as antenas amplificavam e retransmitiam um sinal para as casas das pessoas. E uma das teorias para provar ou para pensar como que ele fez isso foi que ele não invadiu as emissoras, ele criou a sua própria estação de transmissão pirata, posicionando estrategicamente em um ponto alto de Chicago, ou até mesmo em uma van no estacionamento de frente para os arranha-céus. Ele apontou uma antena transmissora extremamente poderosa diretamente para os receptores das torres de TV, ao emitir um sinal muito mais forte e na mesma frequência que os estúdios legítimos. O receptor da torre foi engolido pelo sinal pirata. A torre de transmissão obedeceu à física, ela pegou o sinal mais forte e o espalhou por toda a cidade. Mas claro que uma invasão hacker dessa forma não iria ficar impune ou não ia ficar debaixo dos panos. Começou uma caçada e investigações do FBI. No dia seguinte, o incidente era o único assunto nos Estados Unidos. E a FCC, a Agência Reguladora de Comunicação Americana, e o FBI entraram em um estado de alerta máximo. A preocupação não era apenas a bizarrice do vídeo, mas a vulnerabilidade do sistema. Se um homem com uma máscara conseguiria sequestrar o sinal de duas grandes redes de TV para fazer piadas, o que impediria um grupo terrorista ou uma nação inimiga de invadir o sinal para transmitir o pânico ou uma propaganda de guerra em massa? Os investigadores sabiam que o culpado não era um amador. O equipamento necessário para sobrepunejar o sinal de uma grande emissora custava, na época, entre 10 e 20 mil dólares e pesava dezenas de quilos. Quem fez isso precisava ter um conhecimento avançado em engenharia de radiofrequência. O FBI começou a mapear todas as pessoas na área de Chicago que trabalhavam em emissoras de TV, as empresas de telecomunicações ou que faziam parte de clube de radioamadores. Centenas de pessoas foram interrogadas, mas todas as pistas batiam em paredes de tijolos. E disso passaram-se anos, e surgiram as teorias e a comunidade do Reddit, e algumas pessoas também curiosas, gerações após o acontecimento. E nisso, décadas se passaram e a internet assumiu o papel de detetive. A teoria mais famosa e detalhada que surgiu foi nos anos de 2010, levantada por um programador de Chicago chamado Chris Kittinell. Ele afirmou que, na juventude, frequentava festa de nerds de tecnologia e conheceu dois irmãos excêntricos, apelidados de Jared e Jay. Jared tinha um leve grau de autismo, era obcecado por Max Headroom e possuía uma montanha de equipamentos de transmissão antigos em sua garagem. E qual foi o legado deixado por esse hack fantasma analógico? Hoje, os crimes cometidos naquela noite já se prescreveram perante a lei americana. Então, se o homem botar aquela máscara dissesse que apareceria amanhã em um podcast e confessaria tudo, a comunidade investigativa da internet passou anos cruzando os dados, mas nunca conseguiu obter uma prova definitiva. Os irmãos negaram o envolvimento. E outra linha de investigação aponta para uma disputa corporativa interna. Naquela semana, a WGN-TV estava mudando seus códigos e sistema de segurança. Alguém de dentro, um funcionário demitido ou insatisfeito, saberia exatamente a janela de tempo perfeita que o sinal estaria vulnerável para aplicar uma vingança que humilhasse a chefia do canal. Ele não passaria um único dia na prisão. Ele seria apenas uma celebridade instantânea, mas ele escolheu o silêncio absoluto. Quase 40 anos depois do incidente Max Headroom, continua sendo um mistério perfeito, a era da analogia.
uma lembrança de uma época que o sistema podia ser hackeado não por linhas de código de um computador na Rússia, mas por um homem com antena, muita audácia e uma máscara de plástico no meio da noite. E você? Se você tivesse assistindo TV naquela noite em 1987, qual teria sido a sua reação? Deixe sua teoria nos comentários. Se inscreva, deixe o like para mais investigações como essa. Tá ligado?